Pastor Michael, seja bem-vindo. Boa noite a todos. E fique à vontade para nos ministrar em nome de Jesus. Boa noite a todos. Para mim é um prazer, uma honra, né, ter recebido aí esse convite do pastor José Carlos para estar aqui hoje compartilhando algo com vocês, né, sobre aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem experimentado. A gente está vivendo esse tempo, um tempo de desafios grandes que nem eu, nem você e ninguém passou até hoje. Algo semelhante na face da Terra, é uma experiência única, né? E a gente tem que aprender com tudo isso, a gente tem que entender o que está acontecendo e não perder o nosso foco, né? Queridos, pastor José Carlos, ele pediu para eu compartilhar algo com vocês sobre esse tempo, né? Esse tempo de pandemia, tudo que aconteceu no ano de 2020, entramos no ano de 2021, a gente nunca imaginou que isso se estenderia e a gente já percebeu que isso vai adentro aí de 2021 por muitos meses ou provavelmente até o final desse ano, né? Vai estar aí essa pandemia e toda essa situação. E eu quero compartilhar algo com vocês, algo que Deus falou muito ao meu coração durante todo esse ano de 2020, algo muito que eu creio que vai auxiliar. Eu quero trazer algo para vocês aqui essa noite, com muita responsabilidade. Eu acredito que a gente aprende juntos, né? Nós aprendemos juntos, nós caminhamos juntos e um aprende com o outro. Mas eu tenho vivido algo na minha vida muito interessante. 2020, todos nós passamos por uma situação muito atípica, né? O coronavírus, pandemia, lockdown, uma situação que a gente nunca tinha visto antes. Fechamos as igrejas, precisamos nos adaptar. Aqui no Brasil a gente fechou uma vez, abrimos, fechamos por mais 15 dias, abrimos de novo. E tudo isso mexeu muito com a cabeça dos pastores, da liderança, mas também com a cabeça do povo, né? No mês de outubro, a gente teve uma experiência interessante. A nossa igreja, ela cabe aproximadamente 3.000 pessoas sentadas. E no mês de outubro, foi diminuindo ali as restrições, e a restrição era só de 30%. E, de repente, um culto de domingo, nós temos 2 cultos aos domingos, né? Culto de domingo de manhã, igreja muito cheia. À noite, igreja lotou. O culto do meio da semana, igreja lotada. No outro final de semana, me assustei, mais gente ainda, como se não existisse pandemia. E a gente teve um culto domingo de manhã, domingo à noite e outro segunda. E o de segunda foi absurdo a quantidade de gente. E isso trouxe uma alegria, né? O povo voltou, o povo está voltando, graças a Deus, que bênção. Essa pandemia vai passar. No domingo seguinte, parece que o povo combinou, um ligou para o outro e disse assim: gente, vamos combinar, ninguém vai na igreja hoje. Um susto. Cheguei na igreja e disse: aconteceu alguma coisa. Metade do povo. O que aconteceu? A gente tem que entender. Pandemia, foi diminuindo as restrições, o povo começou a voltar, perdendo medo. Aquele final de outubro, início de novembro, voltou a crescer os casos no Brasil. As pessoas chegavam na igreja, nossa, a igreja está lotada. No outro culto, a igreja está lotada. No outro culto, a igreja está lotada. Eu vou parar de ir. E de uma vez a igreja esvaziou. Quer dizer, o fato da gente buscar as pessoas de volta e encher a igreja foi prejudicial, porque passou a ter menos pessoas por causa do medo. Então são coisas que a gente está tendo que aprender, que conviver, sabe? A obra de Deus, ela não pode parar, o reino de Deus, ele não para,
mas a gente tem que aprender. E a gente começou a viver algo, eu creio que todos aqui estão experimentando isso, novembro, dezembro, janeiro, muitos casos, pessoas morrendo, pessoas no hospital, na UTI, entubados. No começo da pandemia era só idosos, 65, 70, 75. Agora é gente entubada de 40 anos, 35. É gente morrendo aí com 35 anos, com 42 anos. Quer dizer, mudou o perfil da pandemia. Isso mexe com a cabeça das pessoas. Isso mexe com o coletivo. E aí veio ao meu coração algo. Por quê? Porque, de repente, durante o dia a gente fala com 5, 6, 7 pessoas, mas todas as pessoas que a gente fala, ou a grande maioria, e aí, pastor Fernando, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz, sabe quem pegou Covid? Eita, você nem sabe, rapaz, que fulano de tal também está entubado. Todo o assunto, se você vai falar de igreja, de carro, de comida, chamar para sair, se você vai conversar, vou no shopping comprar uma roupa, a conversa começa falando sobre enfermidade. E eu creio que todos vocês estão vivendo a mesma coisa. Se a gente começa a falar com uma pessoa, entra o assunto de enfermidade. E algo que começou a me incomodar profundamente não foi só isso, que a gente estava falando sobre enfermidade o tempo inteiro. Não era só isso. Mas, de repente, não era mais só sobre Covid. Você sabe que a filha do pastor fulano de tal faleceu? Você sabe que a pastora fulana de tal está com câncer? Sabe que o pastor fulano de tal teve uma crise séria aí de rins e está no hospital? Sabe que fulano está com um problema cardíaco? E aí a gente já não falava só de enfermidades relacionadas à Covid, mas a gente começou a falar de outras enfermidades e parece que todo mundo está doente, cada um com uma doença diferente da outra e junto com a pandemia e tudo isso. Isso mexeu com o consciente coletivo. E aí eu quero entrar em algo que é muito sério, aonde nos afeta, aonde a gente precisa entender e a gente precisa reagir. Eu gosto muito de abrir a Bíblia e mostrar onde existe um problema, mas quando eu termino, eu gosto de mostrar a solução e a prática. É terminar, ir lá, fazer e resolver. Eu acho que é assim que funciona o reino de Deus. Então, o que acontece? Eu queria ir com você lá no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 54, quando Jesus vai ministrar na sinagoga na Galileia. Ali acontece um fato muito interessante. Olha só, Mateus 13, 54. Chegando à sua pátria, chegando na Galileia, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria? Mas não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos não é o Tiago, o José, o Simão e o Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Quer dizer, quando Jesus começa a ensinar, e em todos os lugares as pessoas se admiravam pela sabedoria dele, mas lá na Galileia, as pessoas começaram a dizer, mas não é o filho do carpinteiro? Não é o filho do seu Zé? Não é o filho da Dona Maria? Gente, isso aí é o irmão do Tiago, do José, do Simão. Poxa, as irmãs dele casaram aí, moram aqui na rua de baixo. De onde está vindo essa sabedoria? E o texto diz, escandalizavam-se nele. Quer dizer, as pessoas ficavam perplexas e diziam, de onde está vindo isso? Como que pode? Ele cresceu no nosso meio. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria ou na sua casa. E aí o versículo 58 do capítulo 13 de Mateus, para mim ele é muito forte. E não fez ali
muitos milagres e maravilhas por causa da incredulidade. Ou seja, é um texto tão forte que ele está falando que Deus, né, Jesus como Deus, não pôde fazer milagres. Para aí, ele é Deus, ele é filho de Deus, ele é Jesus, ele pode todas as coisas. Eu e você e o nosso povo na igreja crê que Deus pode todas as coisas. Pergunte na igreja, você acredita que Deus pode todas as coisas? Sim. Você acredita que Ele pode curar, libertar, salvar, resolver problemas financeiros? Ele pode restaurar casamento, família? Todo mundo vai gritar sim, sim, sim. Mas espera aí, esse versículo está dizendo e Jesus não pôde. Espera aí, Ele é o Todo-Poderoso. Como é que Ele não pôde? Como é que o Todo-Poderoso, de repente, diante de homens, Ele não pode? Ele é incapaz, o não poder é ser incapaz. Como que eu posso dizer que Deus é incapaz de realizar milagres e maravilhas? Até agora eu sempre entendi que ele é Deus e ele pode todas as coisas, mas aqui está dizendo e ele não pôde. Há muitos anos atrás, eu aprendi um conceito, uma palavra que vem do grego. Essa palavra é egrégora. Essa palavra se chama egrégora. E o que significa essa palavra egrégora? Egrégora é a soma de pensamentos e sentimentos de duas ou mais pessoas que cria um ambiente, um clima ou uma atmosfera. Eu vou repetir, porque é muito interessante essa definição. O que significa egrégora? É a soma de pensamentos e sentimentos de duas ou mais pessoas que criam um ambiente, um clima ou uma atmosfera. Queridos, a gente lê isso e a gente remete já ao versículo que onde estão dois ou três, o Senhor está presente, quando dois ou três concordam. Exato, está falando sobre egrégora. Mas entenda a profundidade dessa palavra egrégora. Egrégora é muito mais que uma concordância. Egrégora é criar um ambiente, é criar uma atmosfera. Egrégora é criar um clima. Deixa eu dar aqui um exemplo prático. Todos vocês já viveram ele. Você está na sua casa, recebe 2, 3 casais, cunhado, família. Você saiu para um restaurante, está ali com mais 2 ou 3 casais e estão conversando e todos estão conversando, todos estão rindo, todos estão compartilhando da comida, da alegria, contando história, seja lá o quê, não importa, contando piada, falando mal da vida dos outros, não importa. Está lá todo mundo rindo, tá? De repente, chega a sobremesa. E a mulher de um dos casais diz, ô amor, me dá um pedacinho. Ele diz, lógico. Ele pega e leva na boca dela. E ela, quando vai morder, dá aquela mordidinha generosa. Aquela que vai 70%. Entendeu? E ele olha e diz, caramba, sua bocuda. É por isso que está gorda desse jeito. Pronto. Só essa palavra. As mulheres que estão na mesa vão ficar chateadas, com vergonha. A mulher dele envergonhada. Todos vocês já passaram por isso um dia. O que a gente diz? Cara, o cara foi grosso com a esposa dele na frente de todo mundo, mas criou um clima. Sim ou não? Você não já passou por isso? Mas criou um clima e ninguém mais ri. Daqui a pouco já está pedindo a conta e já está todo mundo indo embora. Uma sensação de vergonha, uma sensação de desconforto, uma vergonha alheia.
vergonha por ele, vergonha por ela. E a gente diz isso, criou um clima. Você sabe o que é isso? Isso é egrégora. Aquela palavra desatou pensamentos e sentimentos. Olha só, não são só pensamentos. Pensamentos e sentimentos, todos na mesa, sem abrir a boca, tiveram pensamentos e sentimentos iguais. Quando duas ou mais pessoas pensam e sentem, a soma dos pensamentos e sentimentos de duas ou mais pessoas criam um ambiente, criam um clima, criam uma atmosfera. Isso é egrégora. Então, entenda só isso. Aquela atmosfera e aquele ambiente, você pode até querer contar uma piada, ninguém vai rir do mesmo jeito. Não tem como mais rir, não tem como mais continuar, não tem... Querido, aquele ambiente, aquele clima criado, não tem como restaurar a conversa, o diálogo, a alegria que estava antes. Tem que ir embora. Acabou. Não tem como continuar. Essa é a verdade. Agora vamos lá. Entenda o que eu vou te dizer. Existe uma egrégora em toda casa. Uma casa que tem duas pessoas, um casal ou mais, casal e 2 filhos, um casal e 3 filhos, casal e uma sogra, um sogro, uma cunhada. Uma casa, ela tem uma egrégora. A egrégora da sua casa não é a egrégora da minha casa. Eu tenho um amigo que ele tem um filho excepcional. O primeiro filho dele nasceu excepcional. E é uma criança maravilhosa, tem até o mesmo nome meu, Michael. E uma criança linda, já tem lá seus 6 anos de idade. Aquilo foi tão terrível, porque a criança nasceu normal e lá no hospital ela regurgitou e aspirou e não socorreram em tempo e ela teve falta de oxigenação no cérebro. Isso foi um trauma para aquele casal. E eles viveram assim por um ano muito, muito mal, gastando muito dinheiro tentando recuperar o filho. Não tem o que fazer. A criança é assim, ela vive como se vegetasse, ela tenta falar, mas ela vive numa cadeira de rodas e tudo isso. Esse amigo meu, ele chega do trabalho às 5 horas da tarde. Todos os dias, quando ele chega, ele coloca uma música e ele começa a cantar. E ele pega o filho, e ele dança, e ele roda na sala. E essa criança abre a boca sorrindo, sorrindo. Ele pega a esposa e ele dança com ela, e ele roda com ela todos os dias. E um dia eu disse para ele por que ele faz isso. Ele disse, foi criado um clima na minha casa tão ruim, que a impressão era que todos os dias nós estávamos em um velório. E eu tive que criar um outro ambiente para eu não entrar em depressão. O que é isso? Aquela situação criou uma egrégora naquela casa. E ele construiu uma nova egrégora. Tiveram o segundo filho, uma alegria, e hoje você entra, é uma família normal. Aquela criança está ali, mas ela participa, ela come, ela sorri, ela tenta falar, e eles vivem, a criança brinca com o mais novo, do jeito dela, sem se mexer muito. Então entenda isso. O ambiente gera morte ou gera vida. E aí, querido, eu quero que você entenda algo. A força, guarde isso, a força de um ambiente criado por 2 ou mais pessoas, eu vou dizer de uma forma diferente, a egrégora criada é muito mais poderosa do que a fé, a força, a oração de um indivíduo sozinho. Um ambiente, a atmosfera, o clima criado pelo pensamento e sentimento de 2 ou mais pessoas
A egrégora criada, ela é muito mais poderosa do que a força de um indivíduo. E é por isso que a gente ouve lá, quando 2 ou 3 em oração pedir qualquer coisa ao meu Pai que está nos céus, ele vos dará. De que Jesus está dizendo? A egrégora criada vai muito além de concordância. A palavra concordância que a gente entende é uma coisa. Vamos comer hoje 5 horas da tarde? Vamos. Eu concordei com você. Isso é raso. Quando Jesus está falando ali, poderia se traduzir para a egrégora de 2 ou 3 pessoas orando, quando eles têm o mesmo pensamento e sentimento. Tudo que eles pedirem, meu Pai que está no céu responderá. Então a egrégora, ela é muito mais poderosa. A força de um ambiente, a força de uma egrégora é muito mais poderosa do que a força de um indivíduo sozinho. Agora, aonde existe uma egrégora? Em uma casa, mas existe uma egrégora em uma igreja. Toda igreja tem uma egrégora. Todo clube de futebol tem uma egrégora. Todo bairro tem uma egrégora. Entra na Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Existe uma egrégora naquele bairro. Entra nos Jardins, lá em São Paulo. Existe uma egrégora naquele bairro. Existe uma egrégora em uma casa, em um bairro, em uma cidade. Existe uma egrégora em um clube, em uma igreja, em um time de futebol. Existe uma egrégora em um estado. Existe uma egrégora em um país. Existe uma egrégora no mundo. E aí, eu quero te mostrar algo poderoso. O ano de 2020, pela primeira vez na história, não foi a primeira vez que aconteceu uma pandemia, mas foi a primeira vez que existiu uma pandemia com a facilidade de comunicação da internet. Então foi diferente, foi a única vez que aconteceu algo semelhante. O ano de 2020 aconteceu uma pandemia e o mundo inteiro, no mês de março, entrou em lockdown. Nunca a gente imaginaria que os Estados Unidos, a Europa, a China, o Brasil fecharia todos os comércios, todas as empresas e as pessoas ficariam dentro de casa. Aquilo foi tão forte que mudou o sistema de crença de toda a raça humana. Porque um choque emocional muda a crença de uma pessoa. Esse foi um choque mundial que mudou a crença do mundo inteiro. E ao mudar a crença, nós passamos dias ali, ligados na televisão, para entender o que estava acontecendo. Nós não sabíamos o que era pandemia, como pegava, nós não sabíamos se tinha tratamento ou não, somente que as pessoas morriam, com falta de ar, atacava os pulmões. A gente não sabia de nada, tudo era novo. Ainda 90% desse vírus ninguém sabe, é novo. Mas naquele momento, nós criamos uma egrégora mundial. O mundo inteiro criou uma atmosfera e um ambiente. De quê? Uma atmosfera de medo, uma atmosfera de insegurança, uma atmosfera de enfermidade. O mundo criou uma egrégora, uma atmosfera, um ambiente de medo, de insegurança, de enfermidade, de crise econômica. E a gente criou isso. Nós vimos pessoas próximas a nós, ou alguns aqui, que ficaram neuróticos, surtaram,
saía de casa com uma bombinha de álcool, batendo em todo mundo, com óculos, com uma máscara, com luva. E a gente viu tantas coisas, tantas coisas. E as pessoas com medo de chegar próxima uma das outras, e as pessoas com receio, as pessoas com pânico, e de repente vinha a notícia, pegou. E aí dentro da família, e aconteceram as mortes. No Brasil hoje, todo mundo conhece alguém que morreu, ou que morreu alguém da família de alguém que eu conheço. E foi criado essa atmosfera, foi criado esse ambiente. E esse ambiente é um ambiente que adoece psicologicamente. Esse ambiente é um ambiente que gera depressão. É um ambiente de insegurança, de temor. Será que eu vou perder meus negócios? Será que eu vou quebrar? Será que eu vou perder meu dinheiro? A igreja está fechada, o povo está ficando desempregado. Será que eu vou pegar a doença? Será que alguém vai pegar? E se os meus pais, que são mais velhos, pegarem e morrer? Esse foi o ambiente. Essa foi, desculpa, a egrégora que foi criada, uma egrégora mundial. Algo terrível, terrível, terrível. Como nós nunca experimentamos antes, como nós nunca vimos antes. Agora, onde eu quero chegar? Vamos voltar para o versículo que eu li. Quando Jesus chega a Galileia, como todas as outras cidades, ele vai à sinagoga e ensina com unção, ensina com poder de Deus, ensina com autoridade. Tinha palavra como ninguém tinha, como nenhum outro falava. Sinais, milagres, prodígios. Mas, de repente, o povo daquela cidade... Mas não é o filho de seu Zé? O seu Zé é o carpinteiro. Sim, esse é o filho da dona Maria. A Maria, do carpinteiro José. Tá, e o irmão dele não é o Judas? Não é o Simão? É. Mas ele cresceu aqui. As irmãs dele moram ali na rua do lado. A irmã dele casou com meu cunhado, não está lembrado? E a Bíblia diz que aquele povo criou uma egrégora. Criou uma egrégora de incredulidade. E é uma das únicas vezes que você vai ler isso no Novo Testamento. Jesus não pôde. Olha aonde isso chega. Olha o quanto isso é sério. Jesus, sendo Deus, que pode todas as coisas, Deus que cura, liberta, salva, transforma, restaura, restitui, sinais, milagres, anda sobre as águas, abre o mar, ele multiplica pão e peixe, ele cura os leprosos, os cegos, ele faz os aleijados andar. De repente a gente lê, e ele não pôde. Como assim? Ele é meu Deus, ele é meu Senhor. Como ele não pôde? Por que ele não pôde? Porque foi criada uma egrégora de incredulidade. A egrégora não deixou ser criado um ambiente de fé para o milagre se manifestar. Querido, quando Deus criou as aves, foi para os céus. Quando Deus criou os peixes, foi para as águas. Quando Deus criou as árvores, foi para a terra. Cada um sobrevive e tem o seu potencial quando está no ambiente correto. Mesmo Jesus, sendo Deus, não havia um ambiente correto. Não havia um ambiente de fé, não havia um ambiente de crer, não havia um ambiente de credulidade, de esperança, não existia um ambiente de milagres.
essa egrégora criada fez com que uma das únicas vezes você vai ouvir que Jesus não pôde realizar milagres e maravilhas. Entenda o quanto é poderoso a egrégora. E aí vamos voltar para os nossos dias. Criamos uma egrégora mundial de medo, de insegurança, de enfermidade, de crise financeira. Você pode pregar o que você quiser dentro da sua igreja. As pessoas estão debaixo de uma egrégora, estão debaixo de um ambiente. Eu vou citar um versículo, o versículo mais simples que todos vocês conhecem, Efésios 2:8. Por quê? Pela graça, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um presente, é um dom, é uma dádiva de Deus. A minha salvação e a sua é pela graça. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. A nossa salvação é por aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Viveu, morreu, ressuscitou. É por isso que somos salvos. Então somos salvos pela graça. Mas somos salvos por essa graça, por meio da fé. A fé é o que te faz acessar a graça. Espera aí, se o meu ambiente na igreja é de medo, insegurança, temor, doença, crise financeira, que ambiente de fé existe? Se não existe um ambiente de fé, aonde vai entrar a salvação? Aonde vai entrar a cura? Aonde vai entrar a restauração, a restituição? Querido, eu estou falando tudo isso somente para te dizer uma coisa. O mundo criou uma egrégora e nós, pastores, temos a responsabilidade de mudar a egrégora dentro das nossas igrejas. Eu passei o mês de janeiro, todos os domingos, pregando uma mensagem poderosa sobre o poder da graça. Foram 5 mensagens de 50 minutos. Eu não tenho o hábito de pregar 50 minutos, eu prego 27, 28 minutos. 5 mensagens de 50 minutos. Terminei e comecei agora a falar sobre a fé. E estou batendo firme na fé. Eu estou criando uma egrégora. Não se assuste com o que eu vou dizer. Amo músicas de adoração. Mas tem uma série de músicas cristãs de adoração que eu risquei neste tempo da nossa igreja. Pelo menos neste tempo não se canta. Músicas, sabe, que são verdadeiras lamentações. Senhor, eu não posso. Senhor, eu sou fraco. Senhor, o povo já não está podendo, já está fraco. Se for para a igreja cantar isso, a gente vai abrir cova e vai enterrar esse povo. Eu creio, eu posso. Deus está levantando uma nova geração. As músicas que nós estamos cantando na igreja são músicas de fé, músicas de celebração. Isso não é um dia, isso é todos. E antes da minha mensagem eu digo, querido, esqueça seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook, tudo que é mensagem de coronavírus, irmão, já tem um ano que tem coronavírus, continua, tem que usar máscara, não toca em nada, não leva a mão no rosto, se cuida e acabou, irmão, esquece, vira essa página, vamos seguir a vida, vamos seguir a vida. Deus não deixou de ser Deus, Deus continua sendo Deus, Deus não perdeu o controle, Deus, meu querido Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. No meio dessa pandemia, nós vamos aprender coisas novas, conhecer coisas novas, viver coisas novas. Não será um tempo de desgraça e destruição somente, será um tempo de renovar, será um tempo de viver coisas novas, será um tempo de experimentar coisas novas, conhecer coisas novas. Gente, começamos um culto online por causa do lockdown.
Voltou o presencial, eu não posso mais acabar com o online. Acabou. Online agora continua. Nunca tinha entrado oferta e dízimo no online. Entra todos os cultos. Nunca tive tanta gente assistindo. Agora no online, meu Deus do céu, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas que passam por ali, que acessam. Acabou. Então, peraí, só um pouquinho. No meio da pandemia, eu ganhei mais uma igreja. Agora eu tenho a embaixada offline e a embaixada online. Querido, vamos ver as coisas boas, vamos crer nas coisas. Tudo aquilo que é bom, de boa fama, tudo aquilo que é agradável, nisso pensais. Se nós não criarmos uma nova egrégora dentro das nossas igrejas, nós veremos um povo derrotado, caído, as pessoas não vão estar frequentando a igreja. Querido, hoje nós, pastores, precisamos liderar e entender que existe um ambiente de fé e de milagre. Não houve esse ambiente lá na Galileia, Jesus não pôde fazer maravilhas e milagres. Quem sou eu, quem é você? Então nós precisamos criar um ambiente de fé e de milagre. Ah, mas toda mensagem tem um testemunho. Ah, meu querido, toda mensagem é de fé, de vitória, de conquista, de restauração, de restituição. Querido, todas as músicas que se cantam, todas as luzes que se acendem, todas as pessoas que sobem no altar, querido, é pregar com um sorriso na cara. Eu tinha muita dificuldade de ficar sorrindo, sou muito focado, então eu vou falando igual eu estou agora, né? Eu tive que o ano passado pensar, opa, Maico, precisa sorrir. Então, gente, então Deus é Deus, Deus vai fazer. Eu tive que me cuidar, me treinar para começar a sorrir no meio das pregações. Criar uma nova egrégora, criar um novo ambiente. Um ambiente de fé, um ambiente de milagres, um ambiente de Deus continua sendo Deus. A pandemia vai passar e nós sairemos melhores, maiores e mais fortes. Então, se hoje eu posso trazer uma palavra para vocês, pastores e líderes, é que o ambiente é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que às vezes a gente fica até assustado quando a gente lê Jesus não pôde. Espera aí, o meu Deus pode. O meu Deus pode todas as coisas. Não, mas lá está escrito que ele não pôde. Então eu tenho que cuidar com isso, que segurou Jesus, que impediu Jesus. Então hoje eu tenho que criar um ambiente, uma egrégora de alegria. A gente mandou fazer aquelas máscaras para o pessoal da recepção com uma boca sorrindo. As pessoas chegam com aquela boca cheia de dentes sorrindo. A gente criou um monte de cartazes. Sem você não é a mesma coisa. Estamos felizes por te ver. Seja bem-vindo à sua casa. Então, da porta a gente já começa. As músicas são músicas de alegria, de júbilo. As canções são canções de celebração, de fé. As pregações são com um sorriso na cara e querido, você tem que falar. Elimina as mensagens do seu WhatsApp, elimina as mensagens do seu Facebook, do seu Instagram, de morte, de doença. Tira sua televisão desses canais, esquece Globo, sai fora disso. Querido, vai assistir o que te edifica, vai ler o que te edifica. O WhatsApp só envia mensagem de coisas boas. Aí sabe quem foi o pastor que morreu essa semana? Nossa, fulano suicidou. A coisa mais errada que existe é postagem de suicídio. E é uma onda de postar que pastor suicidou. Você sabe que psicologicamente a pessoa que está com tendência suicida, quando ela vê que um pastor suicidou, que uma pessoa conhecida suicidou, ela diz, é isso a solução para a minha vida. É proibido. Aí eu fico vendo as pessoas, elas têm prazer em postar acidente, e gente morrendo, e postar, e suicidou. E a gente vai alimentando essa atmosfera, a gente vai alimentando esse ambiente de medo, insegurança,
doença e crise. Hoje, há alguns meses, eu ligo para alguém: ô pastor, você sabe quem está aí no hospital? Fulano de tal. Preocupa não, a gente vai orar, ele vai sair daí. Deixa eu te falar uma coisa, eu te liguei porque eu estava querendo ver se você podia me dar aquilo, fazer aquilo, eu estava querendo ir lá na sua casa. Pum, corto, mudo de assunto. Deus te abençoe, querido. Vamos estar orando, tá bom? Um abraço, beijão, Deus te abençoe. Ano de vitória, hein? Deus vai fazer. Líder conduz o povo. E nós, pastores, precisamos reunir a liderança, reunir os músicos, reunir quem dirige o culto e começar a mostrar isso. E dizer, a partir de hoje, nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra de a gente está precisando orar. Lógico, todo mundo sabe que a gente está precisando orar. Precisa falar com essa voz de defunto que está com vontade de chorar, morreu. Parece que para interceder você tem que fazer impostação de voz, que está triste ou chorando. Amados irmãos, precisamos levantar um clamor. Que conversa é essa? Gente, olha aí, vamos orar, porque Deus vai realizar algo poderoso no nosso meio. Amém? Vamos lá. Sei que Deus trouxe esse tempo novo para fazer algo novo no nosso meio. Por que tem que falar com voz de chorando? Sabe? E eu tive que discipular meu povo para cortar tudo isso, para eliminar tudo isso e dizer, aqui dentro existe uma egrégora de fé e de milagre. Se alguém está com problema lá fora, pode vir para cá, que aqui acontece milagre. Ontem eu preguei e contei um testemunho de uma resposta de oração que eu tive. 1 hora depois eu recebo uma mensagem de um membro da igreja com um problema igual ao meu, só que o meu problema foi há 30 anos atrás, com um problema igual ao meu, e ele simplesmente me dizendo que 1 hora depois do culto, o problema estava resolvido. É isso! Eu tenho que contar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque ela gera um pensamento e um sentimento em mim, em você, e nós geramos uma atmosfera, um ambiente, um clima de alegria, de fé e de milagre. Ah, querido, aí fica fácil. Qualquer oração, o milagre está despencando de cacho dentro da igreja. Amém? Queridos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu estou olhando aqui, meu tempo está acabando, já acabou. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se eu pudesse dizer algo a todos vocês, volta lá na igreja, com um sorriso na cara. Ensina aquele povo que sobe no altar a criar um ambiente de fé, uma atmosfera de milagre e de alegria. 24 horas em todos os cultos. Desde a oração, a música que canta, até os avisos. Até para dar tchau, dê tchau com um sorriso. Porque é esse ambiente que fará com que a pandemia desapareça e os milagres brotem no nosso meio. Amém? Era isso aí. Foi um grande prazer estar com todos vocês. Espero ter acrescentado um pouco. Amém. Pastor Michael, nós queremos aqui devolver um pouquinho para você, para a tua vida, essa egrégora que você trouxe para nós. Então, muito obrigado. Glória a Deus por tua vida. E quero te dizer que tem um mundo te esperando para você pastorear. Eu sei que teu coração é um coração mundo. Eu sei que você, dá para perceber, né? Não precisa nem ser profeta, dá para perceber de uma forma assim, né? Acho que quase que na osmose, que Deus te deu um coração de mundo. Você vê mundo. Amém. Você vê gente de raças, tribos, nações, de forma indistintamente, olhando como gente. E olhando com gente com potencial. Então, queremos devolver um pouquinho essa egrégora que você trouxe para nós, em nome de Cristo, e dizer glória Obrigado. a Deus na vida. Eu sei que o pastor Zé já te fez esse convite, mas eu quero reverberar ele, tá? Se você puder estar conosco na conferência aqui em Santo André, quero dizer que nós estamos ansiosos para poder te receber, tá bom?
Glória a Sim, Deus. eu estou olhando e eu vou dar a resposta essa semana. Eu estou com um Amém. compromisso Já tá bem orando. nessa semana Olha o aí. time aqui, o time já está na intercessão. Ai, Jesus, Amém, amém. vai dar certo, amém. Tá bom? Quero aqui, em nome da equipe, assim, realmente transmitir pelo menos um pouco de quanto tamanha alegria que nós estamos. Quero só, já encerrando, dizer e pedir para agradecer a cada um pela presença. Pedir para vocês, quem ainda não segue, segue o Pastor Michael. Eu acho que é @Michael, é isso? @Pastor PR Michael. PR Michael. Quem não segue ainda o Pastor Michael, siga ele. Muito conteúdo bom, gente. Coisa boa tem que disseminar. Coisa boa tem que proliferar. Então, muito conteúdo bom, muita coisa boa. Eu já te sigo tem um tempo, viu, pastor? Então, eu estou te falando com propriedade, tá? Muita coisa boa, palavras abençoadíssimas. Então, você que não segue, siga o pastor Michael. Tá aí no chat, tá bom? @PR Michael. @PR Michael. @PR Michael. E aproveite que você já vai seguir o pastor Michael, segue também a RC Brasil. RC é uma sigla, Rescue Connection. Você segue lá, @RC Brasil. Quero agora passar a palavra para o meu paizão, pastor. Viu, pastor Michael? Esse negócio Sim. de egrégora com o pastor Zé é uma coisa muito séria. Pensa o homem que tem uma egrégora forte. Que bom. Uma energia celeste tem na vida dele. Pastor Zé. Amém. Bom, gente, que tempo precioso, que tema fantástico. Pastor Michael, muito obrigado mesmo. Nós temos consciência que você tem uma agenda muito apertada e nós só temos realmente aqui agradecer por você disponibilizar esse seu tempo, colocar à disposição da gente tudo aquilo que você tem recebido de Deus. Foi sensacional. Tenho certeza que a egrégora que foi criada aí dentro da nossa casa, na nossa mente, no nosso coração, realmente para transformar, para levar a gente para outro nível. Posso ser, com certeza, isso. Essa palavra de hoje leva a gente para outro nível, abre a nossa mente, faz a gente ter uma mentalidade aberta e saber que nós temos a obrigação de mudar o ambiente. É responsabilidade nossa mudar a atmosfera. Sensacional, tenho certeza, eu falo em nome de todos os pastores, líderes, voluntários que estão aí com a gente nessa noite. Maravilhoso. E seria fantástico se realmente você pudesse vir no dia 30 ou no dia 1º. Estou fazendo o possível. Estou fazendo o possível para estar. Nós vamos estar orando Pastor. aqui, nós vamos criar uma egrégora para isso. Tá certo. Pastor, muito obrigado a todos vocês. Que Deus possa abençoar todos vocês poderosamente. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos. E bom demais ter vocês todos aí. O Chalela vai continuar informando. Nós vamos ter outras mentorias até a conferência em abril. E a agenda desse ano é egrégora. É uma agenda para cima.